dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente entra agora na quarta parte da aula sobre Roma Antiga, tá? Como eu havia falado com vocês, Roma Antiga realmente é um tema mais extenso, tem realmente muita coisa para falar, então acaba que se prolonga um pouco mais, tá? Na aula passada, nós vimos, resumindo aqui, trocando em miúdos, que o processo de expansão territorial da República Romana vai gerar riqueza, tá? Mas uma riqueza que vai ficar concentrada nas mãos de alguns poucos grupos. Os patrícios que vão se apropriando do agir públicos, a classe equestre, né, que vai se beneficiando com o comércio, ao mesmo tempo em que a maioria esmagadora da população, da classe plebeia, vai sendo jogada na pobreza. Isso vai levar a uma tendência de conflito social que vai desaguar em guerras civis, tá? Nos 3 últimos séculos ali da história da República Romana. E nessas guerras civis a gente vai ter a formação de 2 grupos políticos, de 2 orientações políticas distintas e composições bem nítidas. Os optimates, né, que representavam os patrícios e eram um grupo mais elitizado, e os populares, que representavam em geral a plebe. Muitas vezes os políticos que faziam parte do grupo dos populares eram de origem patrícia, mas por algum motivo, em algum ponto da história da sua família, da sua trajetória pessoal, da história romana, a classe patrícia começa a rejeitá-los, mesmo eles tendo origem patrícia. É o caso de Júlio César, por exemplo. Júlio César tinha origem patrícia, mas alguns dos seus antepassados haviam se posicionado em guerras civis justamente na posição que foi a perdedora. Então isso vai degradando, né, piorando a condição da família. E Júlio César vai ser um desses políticos de origem patrícia, mas que se coloca ao lado dos populares, porque via ali melhores chances de ascensão política, de crescimento na carreira, tá? Falamos, então, sobre essas novas figuras políticas que vão aparecendo, os irmãos Graco, que tentam fazer reforma agrária. Falamos de Sula ou Sila, variando aí a pronúncia conforme o que cada um adota, e que era representante dos optimates. Falamos do Mário, o Mário que era representante dos populares, né? Falamos dessas ditaduras desses indivíduos. Falamos do primeiro triunvirato, que foi um triunvirato informal, tá? Entre Crasso, e aí expliquei a origem do termo erro crasso, né? Um erro grosseiro, um erro grotesco, um erro estúpido. Falei sobre Quineu Pompeu, né? Chamado de Pompeu Magno, Pompeu o Grande, e Júlio César, tá? E aí do tênue equilíbrio que se estabelece entre eles. Com a morte de Crasso, esse equilíbrio desaparece, né? E começa a haver um potencial de conflito entre César e Pompeu. Esse conflito entre eles vai acabar com a vitória de Júlio César, que implanta uma ditadura em Roma, uma ditadura vitalícia, é assassinado pelo Senado por isso, e os seguidores mais leais de César, após a sua morte, decidem vingá-lo e formam o segundo triunvirato, tá? Vai ser o momento em que Marco Antônio, Otávio e Lépido se juntam e formam o segundo triunvirato. Tá? Só que havia dissidências, havia oposições, antagonismos internos entre principalmente Marco Antônio e Otávio Augusto. Tá? Nessa época ainda não era Otávio Augusto, era só Otávio. Otávio era herdeiro de Júlio César via testamento, né? Foi adotado em testamento, isso acontecia. Tá? Você poderia adotar qualquer um, inclusive uma pessoa já adulta nessa época, para que aquela pessoa se tornasse sua sucessora, sua herdeira, para fins legais. E Marco Antônio era companheiro de batalha de Júlio César. Tá? Eles dois tinham ali um certo antagonismo, uma certa ambição pelo poder, que vai também terminar em conflito. Então o segundo triunvirato também acaba em conflito. Só que agora, com a vitória de Otávio, tá, na Batalha de Áxio, e com o suicídio de Marco Antônio e tudo mais, Otávio conquista o Oriente, conquista o poder em Roma em caráter exclusivo, né, individual. É apenas ele, Otávio, que passa a ter o poder. E aí, você vai me dizer, então o Otávio agora ele vai fazer o quê? Ele vai virar um ditador vitalício? Não. Ele vai perceber que a República Romana já não tem mais condições de existir e ele vai acabar estabelecendo uma nova forma de governo em Roma. Embora na teoria, no papel, tá? Quando perguntado, Otávio sempre dizia, não, isso aqui é uma república ainda. Então, Otávio ele tenta manter as aparências de uma república, as instituições republicanas, mas na prática o poder é dele, é um poder autocrático, é um poder exclusivo dele. Tá? E aí, Roma vai virar
quase como uma monarquia, tá? Só que em Roma havia trauma de monarquia desde Tarquínio Soberbo. Então é uma monarquia sem ser monarquia. Tá? O Otávio ele vai fazer uma monarquia, mas com outro nome. Essa monarquia vai ser chamada de império. Tá? Império aqui vem do latim imperium. Imperium em latim significa poder militar supremo. Tá? Otávio ele vai acumular os títulos de imperador, tá? Imperator, ou seja, ele tem o poder militar supremo em Roma. Ele vai acumular o título de Divus Augustus, tá? Sim, ele era um divo. Divus Augustus, no sentido aqui dele ser uma figura augusta, dele ser uma figura divina, tá? Então, divo aqui vem de divino, tá? Quando você fala que alguém é diva, você está falando que aquela pessoa é divina, que ela está no mesmo nível de uma deusa, né? Ou de um deus, é divino, né? Se for masculino. Então, Otávio ele vai estar no mesmo nível de um deus, né? Isso inaugura o culto à personalidade dentro de Roma, mas é um culto de caráter religioso até, em que os imperadores passam a ser considerados deuses na Terra, literalmente. Isso é uma coisa que os romanos vão importar do Oriente, tá? No Egito isso já acontecia, na Pérsia isso já acontecia. Isso passa a existir também em Roma a partir de Augusto. Então, né, a partir de Otávio, ele passa a ser chamado de Augusto justamente por isso. Augusto era o título. Tá? Então, muita gente chama de Otávio Augusto, só Augusto, Augusto César. Tá? O nome César, a princípio, vira sobrenome de Otávio, porque ele é adotado por Júlio César, então ele pode usar o nome adotivo. Mas também, com o passar do tempo, em Roma, o termo César deixa de ser um nome próprio e vira um cargo, vira um título. Tá? Ah, você é o César, né? Então o cara chamava assim, sei lá, Flávio, só que ele virava o César, né? Flávio é o César de Roma, porque ele tinha aquele título ali de César, que era quase sinônimo de imperador. E Otávio também se torna príncipe. Tá? Príncipe em latim é princeps, tá? E princeps significa primeiro. Tá? Então ele é princeps civitatis, ele é o primeiro cidadão. Tá? Ele é o cidadão mais importante, então ele passa a ser um príncipe, imperador e augusto. Tá? São 3 títulos diferentes. O primeiro é um título cívico-político, o segundo é um título militar e o terceiro é um título religioso. Perceba aí o poder político, militar e religioso encarnados em Otávio. Tá? Ele mantém as aparências de república, mas na prática ele detém um poder autocrático e absoluto. Tá? Então, com isso, a gente vai dizer que a partir do ano de 27 a.C., já não tem mais república em Roma. Roma passa a ser um império. Melhor, a gente passa a dizer isso depois, né? Olhando em retrospectiva, olhando pelo retrovisor, hoje a gente olha para trás e fala, lá em 27 a.C. acabou a república e começou a monarquia. Lá na época em que isso estava acontecendo, eles ainda achavam que aquilo era uma república. Tá? O que Otávio vai fazer de importante? Tá? Primeira coisa, ele vai dizer o seguinte, olha, temos um problema, Roma se expande muito, só que não basta a gente dizer o território é meu, eu preciso fazer aquele território ser de fato meu, eu não preciso apenas conquistar, mas também consolidar aquilo que conquistei. Então, vai diminuir o ritmo da expansão territorial romana, na intenção aqui de estabilizar as fronteiras e estabilizar o controle do território, tá? De povoar os territórios recém-conquistados com cidadãos romanos, né? Atendendo às leis romanas, aos costumes romanos, assim por diante. Tá? Além disso, para dar conta de proteger as enormes fronteiras do Império Romano, Otávio Augusto reorganiza o exército, tá? E vai fazer um aumento do corpo burocrático. O que é corpo burocrático aqui? São os funcionários, são os magistrados do governo que estavam ali para aplicar as determinações de Otávio. Tá? Então era necessário ter funcionários leais, fiéis ao governo, em tudo que era canto do Império, para que as ordens de Otávio fossem rigorosamente seguidas em todas as áreas por ele dominadas. Também vai haver aqui um enorme investimento em grandes obras, tá? E isso aqui era para tentar reativar a economia, e na rede viária, na construção de estradas. Não sei se você já ouviu aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma. Nesse momento, todos os caminhos levam a Roma, porque Roma era o centro do Império, e aí Otávio começa a construir tanto de estrada que ele podia para interligar essas regiões todas e facilitar transporte de mercadorias, transporte de pessoas, mas também a comunicação. Se algum exército inimigo invadisse um canto remoto do Império, era necessário que essa informação chegasse rapidamente para que
as forças de defesa pudessem ser mobilizadas rapidamente também e a defesa ser efetiva. Tá? Por último, para tentar manter a paz social, superar aqueles conflitos que até então vinham ocorrendo, Otávio ele vai colocar em prática aquilo que Caio Graco já havia começado, né? A distribuição de pão, de trigo, tá? Desse recurso que era a base da economia, da alimentação, da dieta romana, o trigo, com o qual se faz o pão, tá? E também por meio da realização de espetáculos públicos. Isso vai dar origem em Roma a uma política que vai ser chamada de política do pão e circo. Panes et circenses. Panes et circenses, pão e circo, quer dizer o seguinte: você enche a barriga das pessoas e aí elas vão ficar um pouco mais calmas e você dá entretenimento para elas, que elas vão parar de olhar para questões políticas, elas vão se acalmar e vão ficar ali inertes naquela complacência, né, sentadas de barriga cheia, vendo gladiadores se matarem, e falar, tá tudo ótimo, a vida tá ótima, tá perfeita. Isso trazia paz social. Essa paz social acalmava os patrícios, e por isso os patrícios não vão tentar sabotar o governo de Otávio, até porque aqueles patrícios, né, aqueles senadores que haviam atentado contra César, já foram mortos, já foram vingados, né, César já foi vingado, enfim. Mas não vai haver novas revoltas nesse momento em Roma, porque os patrícios gostam do fato de que agora a plebe está calma, e isso dá aos patrícios a garantia de que, mesmo não tendo mais poder político, eles vão manter sua riqueza, sua influência, seu prestígio. Tá? Da parte dos plebeus também não tem mais por que se revoltar, você tem barriga cheia sempre, o governo está garantindo que você de fome não vai morrer e que você vai ter alguma coisa divertida para fazer pelo resto da sua vida. A segurança do Estado está mantida, está garantida graças ao exército e à estabilização das fronteiras. Então, isso dá início, né, ao período da Pax Romana, que vai durar aí mais de século, tá? E esse momento vai ser um momento em que Roma vai alcançar uma grande prosperidade. Tá? Nesse mesmo momento, tá, da Pax Romana, é o momento em que surge o cristianismo. O cristianismo é uma religião minoritária, tá? É um culto, né, que surge como um desvio dentro do judaísmo. Né? Você deve saber que Cristo não nasceu cristão, Cristo nasceu judeu, numa sociedade judaica, com os costumes e ritos judaicos, e o cristianismo surge quando começa-se a seguir as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo. E esses ensinamentos, essas palavras, né, só depois que ele, escolhe seus apóstolos, sai pelo mundo pregando e realizando milagres. Então, essa religião nova, tá, é uma religião que vai surgir derivada do judaísmo, né? Então por isso que muita gente associa como tradição judaico-cristã, né? Como se judaísmo e cristianismo tivessem tanto em comum, né? E de fato tem, que você pudesse fazer aí uma união. Tá? A grande questão do judaísmo é que os judeus eles estão esperando a vinda do Messias, eles estão esperando a vinda do Salvador que será enviado por Deus para redimir os pecados do mundo, para ensinar o caminho da salvação. Os cristãos acreditam que esse Salvador já veio, já esteve entre nós e já ensinou o que poderia ensinar. O cristianismo, assim como o judaísmo do qual deriva, também é uma crença monoteísta, tá? Também é uma crença monoteísta, mas diferentemente do judaísmo, o cristianismo ele tem um público-alvo, não sei se eu poderia falar assim, público, mas enfim, um direcionamento muito mais abrangente. O judaísmo é a religião do povo escolhido. Os judeus eles se consideram um povo que Deus escolheu, e o judaísmo ele não é uma religião que foi feita na cabeça dos judeus, né, na interpretação dos judeus, para ser divulgada pelo mundo. Tá? Só eles que têm origem étnica judaica e tal, deveriam seguir essa religião, né, que é a religião do povo escolhido por Deus e assim por diante. Já o cristianismo, né, ele tem um ideal de ir de pregar pelo mundo, né? Ou seja, um caráter universal. É a ideia de que todo o planeta Terra pode e deve conhecer a boa nova, o evangelho, a palavra do Cristo e enfim, eventualmente ter a possibilidade de se tornar cristãos, né, se tornarem cristãos. Então, é diferente do judaísmo, porque o judaísmo era monoteísta e, embora estivesse negando os outros deuses, isso nunca gerou um grande conflito, isso nunca gerou um grande problema, porque o judaísmo ele foi sempre uma religião de judeus para judeus. Tá? Agora o cristianismo ele é uma religião monoteísta, que nega os outros deuses,
e ele tem a predisposição de ir na casa dessas outras sociedades, bater na porta dos romanos, bater na porta dos gregos, bater na porta de tudo que era povo, falar assim, olha só, esses deuses que vocês estão cultuando aí são falsos, são errados, o meu aqui que é o certo, que é o correto, né? Eu sigo o único Deus, o seu filho esteve entre nós, chamou-se Jesus, pregou e tal, ressuscitou, morreu na cruz pelos nossos pecados, e assim por diante. Então, esse caráter universal do cristianismo, ele é extremamente importante, porque isso gerará conflito em Roma, né? E aí eu acabei de te falar que o imperador romano ele era tido como um deus. Uma das causas para os cristãos serem perseguidos era justamente isso, né? Porque o cristianismo ele é perseguido em Roma porque ele negava a divindade do imperador, né? Dizia que não, o imperador não é um ser humano que é um deus, não. Ele é só um ser humano comum. Deus só tem um. Então esses primeiros cristãos que são mortos por negarem a divindade do imperador, eles vão ser chamados de mártires. Alguns foram crucificados, assim como Jesus foi crucificado, mas também muitos foram jogados, né, no circo lá. E quando eu falo circo, não é circo de palhaço, é o Circus Maximus, é o circo no sentido lá das lutas de gladiadores, das arenas de campos de batalha lá simuladas e tal. Então você poderia ter esses cristãos jogados para serem trucidados por gladiadores ou principalmente por feras, por animais selvagens. Eles jogavam um cristão lá, ou um grupo de cristãos, e levantava uma grade, da jaula saía um leão, ou um grupo de leões, que devoravam esses cristãos. Tá? E aí esses cristãos eles eram martirizados. Né? O martírio significa você aceitar a morte para defender a sua crença religiosa, para não negar a sua religião. Tá? Outra coisa importante, e isso era um dos grandes motivadores desses cristãos a estarem dispostos a aceitar a morte, é porque eles acreditavam na ressurreição. Eles falavam, tudo bem, eu vou morrer agora, mas depois eu volto. Né? Vale mais a pena morrer agora, abreviar em alguns poucos anos a minha vida e manter-me fiel à minha crença, porque eu sei que lá no final eu vou ressuscitar e vou viver para sempre junto de Deus. Se eu nego o Deus verdadeiro agora, o ensinamento do Cristo agora, eu prorrogo minha vida por mais alguns anos hoje, mas lá no julgamento final, no juízo final, eu vou perder minha vida para sempre, né, pela eternidade. Então, essa crença era um dos grandes motivadores desses caras a aceitarem o martírio. Além disso, tá, a gente vai ter nesse primeiro momento agora, logo depois do Otávio Augusto. E aí, sem sombra de dúvidas, Otávio Augusto ele é um expoente, ele é um auge, ele é um ápice. Tá? Ele dá início ao que é chamado de dinastia Julio-Claudiana. Dinastia Julio-Claudiana. Ele é sucedido depois por Tibério. Enfim, Tibério não era filho biológico dele. Tibério, assim como Otávio Augusto foi adotado por César, né? Esse costume ele vai ser bem comum em Roma. Né? Os imperadores eles escolhiam alguém que eles achassem capacitado para ser o próximo governante e adotavam essa pessoa no final da vida em testamento. E aí o poder era transmitido. Tá? Não era, a princípio, um poder hereditário de pai para filho, não. Poderia ser, mas não necessariamente era como regra. Tá? Então a gente vai ter, no primeiro momento ali, o Otávio Augusto. Depois do Otávio Augusto a gente vai ter Tibério. Depois de Tibério, o filho biológico de Tibério, Calígula. Tá? O infame Calígula vira imperador também. Calígula era famoso por ser meio maluco, assim, literalmente meio maluco. Ele, segundo alguns historiadores, ele tinha desequilíbrio mental mesmo. E aí não se sabe muito bem qual é a causa disso. Se era uma questão biológica, congênita, ou se foi uma enfermidade adquirida. Em Roma, tá? E isso é uma hipótese que alguns historiadores levantam, os encanamentos, né, que levavam a água até, enfim, os prédios e ao palácio do governante e tal, os encanamentos eles eram de chumbo. Tá? Só que o líquido passando ali pelo chumbo, pedaços do chumbo, né, partículas, moléculas do chumbo vão se desprendendo e ficam na água. E aí quando você toma esse chumbo, ele é inerte, ele não é absorvido pelo seu corpo, ele não é processado, não é transformado. Aquele chumbo ele fica acumulado no seu corpo e não sai. Ele não sai na urina, não sai nas fezes. Então os caras iam bebendo, né, água com chumbo. As taças também nessa época eram de chumbo. Então toma ali beber com contaminação de chumbo. Esse chumbo ele era depositado no cérebro, ele ia parar no cérebro e isso causava enfermidade mesmo neurológica. O sujeito ficava maluco. Enfim,
avariado ali da cabeça, tá? Então alguns dizem que o Calígula seria um caso desses. O Calígula ele realizava algumas ações assim completamente inexplicáveis. Ele nomeou o seu próprio cavalo, tá, como senador. Isso era uma forma de tentar desacreditar, humilhar o Senado, tá? Ele era extremamente violento, agressivo, mandava matar pessoas sem muito motivo, enfim. Então é o infame Calígula. Depois de Calígula, a gente vai ter Cláudio. Calígula é morto e substituído pelo tio Cláudio, tá? E depois de Cláudio, a gente vai ter o famosíssimo Nero, que também alguns dizem que era maluco, enfim. E aí já fica um pouco divergente. Alguns falam que boataria, fake news contra o Nero. Mas enfim, a versão mais tradicional é que Nero foi um imperador romano meio doido que mandou incendiar Roma porque queria destruir um bairro inteiro de Roma para ali construir uma série de palácios, um complexo, né, de entretenimento pessoal ali. Tá? Então a gente vai ter a parte, os dois primeiros imperadores, o Otávio Augusto, tá? E depois o Tibério, e exceção também o Cláudio, por isso chamam de dinastia Júlio-Claudiana, né? Porque Júlio, descendente de Júlio César, o Otávio Augusto é adotado por César, e Claudiana por causa do Cláudio, que vem depois do Calígula. Essa dinastia ela vai ter alguns momentos ali interessantes, mas de forma geral os imperadores acabam ficando desmoralizados pela violência e pelos abusos de poder que cometem, caso do Calígula e caso do Nero. Tá? É nesse momento que o cristianismo surge e a perseguição contra os cristãos começa, e é nesse momento também que ocorre o incêndio de Roma. O que eu quero te tranquilizar aqui agora, antes de passar para a próxima dinastia, é o seguinte: foram várias as dinastias, foram séculos e séculos. Chega um momento em que é tão difícil manter controle de quem era imperador em Roma que eu, professor de história, não sei de cor. Tá? Então, assim, eu não quero que você esteja nesse momento preocupado assim. Eu tenho que memorizar. É Otávio, depois Tibério, depois Calígula, depois Cláudio, depois Nero. Não precisa. Tá? Eu não estou nem aqui falando sobre como cada um deles chegou ao poder. Calígula foi assassinado pela própria guarda, né? A guarda que deveria protegê-lo, porque estavam entendendo que ele era maluco e tal. E aí escolhem para o seu lugar o seu tio, né? O Cláudio, que estava tão assustado quando vê o sobrinho sendo assassinado, que o Cláudio ele se esconde atrás de uma cortina, né? E aí, quando os guardas percebem que ele está ali, tiram a cortina, ele meio que fica ali tremendo, desesperado. Não me mata não e tal. Enfim, tem uma série de episódiozinhos interessantes e tal, que eu não estou muito interessado em falar, interessado em fazer você memorizar. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: começa o Império em Roma e logo no começo a gente já começa logo no princípio, a gente já começa a perceber que surgem instabilidades. Tá? O momento da Pax Romana, o momento do auge ali com Otávio, se dá muito mais pelos atributos pessoais de Otávio, que era um bom governante, que era um governante inteligente, sagaz, do que pelo fato de Roma ter um governo tão bom e organizado, leis tão maravilhosas, instituições tão sólidas que o governo funcionava meio que sozinho. Não, na verdade em Roma a gente vai ter, no Império, essa característica que é predominante. Tá? O poder era muito autocrático, então se o imperador é muito bom, parabéns, você deu sorte e aquele governo vai ser maravilhoso. Se o imperador é maluco, ou se ele é cruel, ou se ele é ruim, ou se ele é incompetente, sinto muito, azar o seu. Roma vai virar uma bagunça. Isso vai acontecendo pra caramba nos próximos momentos. Depois da dinastia Júlio-Claudiana, a gente vai ter a dinastia Flaviana. Tá? É nesse momento que vai acontecer a diáspora judaica. Estou remetendo aqui aquela aula em que os judeus são perseguidos e combatidos pelos romanos, enfim. Tá? Volta lá na aula de Hebreus e assiste os 5 minutinhos finais, e aí você vai relembrar a diáspora. É nesse momento aqui que é construído o grande anfiteatro que está em Roma, né, que é conhecido como Coliseu. Tá? E também é nesse momento da dinastia Flaviana que vai acontecer a famosa erupção do vulcão Vesúvio. Tá? É um vulcão que fica ali na Península Itálica, que vai levar à destruição de Pompeia. Se você não conhece nada sobre Pompeia, sugiro que quando acabar essa aula você dê um Google e procure sobre Pompeia. Foi uma cidade que foi soterrada por lava, tá? E as pessoas elas estavam ali vivendo as suas vidas e foi tão súbito, foi tão repentino, que não deu nem tempo delas se mexerem. Então muitas pessoas elas estão paradas como se fossem estátuas, né? E na verdade é o corpo daquela pessoa que está ali envolvido em lava, endurecida e tal.
e tem o cadáver dela ali, tem os restos mortais, os ossos e tal, e isso é extremamente útil para os historiadores, né? Meio mórbido, mas é extremamente útil para os historiadores, porque você consegue perceber como é que as pessoas se comportavam no cotidiano, que tipo de coisas elas faziam, quantas pessoas moravam numa mesma casa, porque aquela casa inteira, né, ficou petrificada ali debaixo da lava. Aí você vai escavando e descobre que tem 5 pessoas ali. As famílias romanas quer dizer então que elas em média tinham 5 pessoas por casa, enfim, é uma excelente fonte de cultura material, né? Os próprios restos mortais das pessoas que estavam ali na cidade de Pompeia, tá? Depois da dinastia Flaviana, tem a dinastia Nerva Antonina, tá? É o auge da extensão territorial do Império Romano com o governo de Trajano. Nesse momento, por exemplo, é consolidado o domínio romano sobre as Ilhas Britânicas. Os romanos eles chegam até lá, o norte, tá? Lá no norte das Ilhas Britânicas vai ser construído um muro para tentar separar o que era território romano e o que era território bárbaro. Vai ser o Muro de Adriano, tá? Ele vai ser construído depois desse momento, mas é nesse momento que os romanos chegam até lá. É um momento de prosperidade econômica e paz social. É um pouco sorte aqui dos romanos, porque também a gente vai ter esse costume de adoção dos governantes, né, pelo antecessor. O antecessor ele escolhe quem ele acha mais capacitado e adota. Tá? Depois da dinastia Nerva-Antonina vai vir a dinastia Severa. Tá? Severa não porque eles fossem pessoas brutais e severas, mas porque o governante no qual ela se baseia era um cara chamado Severo. O nome dele era Severo. Tá? Aqui começa a decadência de Roma, aqui começam as migrações germânicas. Não estou muito preocupado em falar sobre migrações germânicas agora, vou só falar por alto, pincelar bastante, porque quando a gente entrar na próxima matéria depois de Roma, que é a Idade Média, eu vou ter ali vários slides no começo só para falar de migrações germânicas. E nesse momento aqui, a disputa pelo poder começa a se tornar tão intensa que você passa a ter, por exemplo, alguns generais de cantos remotos do Império, se tornando ambicioso. O cara era general, sei lá, na região das Ilhas Britânicas, e ele tinha uma tropa super leal a ele. Né? Começava a haver alguma instabilidade política lá em Roma, e aquelas tropas aclamavam o cara como imperador. Os soldados falavam assim, imperador é você, general, a gente vai marchar até Roma, e se alguém lá em Roma se opuser a você ser o novo imperador, a gente mata, luta. Então, assim, meio que começa também a ter muita guerra civil de novo, a partir dessa decadência aqui, tá? E essa decadência ela vai chegar no auge no século III. Tá? Até do momento em que Otávio funda o Império até o século III, vai ser um momento da história romana chamada de Principado. Tá? Essa fase inicial, né, essa primeira metade do Império Romano, de Otávio até o século III, vai ser o Principado. Essa fase aqui ela é considerada assim, o melhor momento de Roma, mesmo o melhor momento do Império Romano, mesmo com todas as crises, todas as disputas pelo poder, todos os conflitos que a gente já falou, imperador maluco e tal, mesmo com tudo isso, ainda assim é o melhor momento do Império Romano. Tá? Depois vem o século III, né? E aí aqui no século III a gente vai ter uma baita crise. Eu vou te explicar as causas dessa crise e depois que essa crise se resolve, que ela é um pouquinho solucionada, vamos ter o início da última fase do Império Romano e da história romana, chamada de Dominato. O Dominato vai do século III, ou seja, acabou o Principado, começa o Dominato, e aí o Dominato vai do século III até a queda do Império Romano. Tá? O que vai provocar essa crise no século III aqui? A cessação, ou seja, cessou, parou a expansão. Tá? Eu falei para você lá atrás, na época da República ainda, que Roma ela vai abolir a escravidão de romanos, tá? Mas ela vai progressivamente se tornando dependente da escravização de povos estrangeiros. Então Roma tinha que estar sempre entrando em guerra para conquistar esses derrotados e escravizá-los. Só que se agora, a partir de Augusto, você diminui um pouco o ritmo da expansão, significa que está cada vez entrando menos escravo em Roma. Você está lutando menos contra outros povos, conquistando menos povos estrangeiros e escravizando menos gente. Então começa a haver carência de mão de obra. Tá? Ao mesmo tempo, o cristianismo é uma religião muito importante porque os pobres em Roma eles eram a maioria e durante muito tempo eles dependeram ali do pão e circo. Mas essa política do pão e circo ela não era perfeita e ela não era sempre aplicada de uma forma ideal e, enfim, equilibrada. Muitos imperadores, quando percebiam que aquilo gastava muito dinheiro, cortavam o trigo dos pobres que precisavam usar o dinheiro em outra coisa, enfim. Então, começa a surgir uma alternativa à política do pão e circo para apaziguar, para pacificar o coração dessas pessoas mais pobres de Roma, da plebe de Roma, que é o cristianismo. Normalmente as religiões elas falam
de deuses vencedores, de deuses guerreiros, né? A religião romana, a religião egípcia, a religião mesopotâmica, a religião grega, estão sempre falando de deuses guerreiros, deuses brutais, deuses que vão lá, massacram e tal. O cristianismo ele fala de um Deus de amor, né? Um Deus de perdão, um Deus de redenção, um Deus de solidariedade, um Deus que se fez homem e, mesmo sendo Deus, podendo fazer o que quisesse, se deixou matar na cruz, uma morte extremamente brutal, violenta, porque sabia que aquele era o sacrifício que ele tinha que fazer. Normalmente os outros deuses eles pedem sacrifícios dos seus fiéis, dos seus seguidores. No cristianismo, o Deus se sacrifica por nós, pelos seres humanos. Então isso era uma mensagem tão poderosa para a plebe romana, que quanto mais o governo romano batia, tentava impedir, atrapalhar, eliminar o cristianismo, mais o cristianismo se fortalecia. Muitos plebeus olhavam os cristãos sendo martirizados e falavam assim, peraí, esses caras eles estão aceitando essa morte brutal, sendo dilacerados por animais, por feras selvagens no Coliseu. E eles aceitam isso com o semblante tranquilo? Eles aceitam isso bem? O que eles acreditam para ter tanta resiliência, para ter tanta força de vontade? Em que esses tais cristãos acreditam que os faz ser moralmente tão fortes, né? Então isso tudo vai fazer com que o cristianismo gerasse ali despertasse um interesse na população romana, que vai progressivamente se tornando cristã. Ao mesmo tempo, nas fronteiras do Império, fronteiras agora que estão bem estabilizadas, a gente vai ter um conjunto de vários povos que os romanos chamavam de bárbaros de forma depreciativa, mas que a gente vai chamar aqui, tradicionalmente de povos germânicos. O nome melhor é povos germânicos. Eram vários os povos germânicos. Esses povos germânicos vão ser os povos que vão dar origem depois aos países que a gente conhece hoje, que vão surgir lá na Idade Média. Por exemplo, vai ter um povo germânico chamado francos. Os francos vão dar origem à França, né? Então vem do nome aí desse povo, né? Esse povo ele vivia na fronteira de Roma, e esses vários povos germânicos viviam na fronteira de Roma, e à medida que Roma percebe carência na sua mão de obra escrava, começa a autorizar a entrada desses povos, né, para dentro das fronteiras romanas, e esperando que esses povos pudessem trabalhar, plantar, eram povos de agricultores e guerreiros, né? Então a expectativa é que esses povos, sendo autorizados a entrar em Roma, ajudassem a defender Roma, a defender as fronteiras, porque, enfim, passariam a integrar esse império, e que também trabalhariam na agricultura e com isso produziriam um alimento tão necessário, né, já que a mão de obra escrava estava acabando e com menos mão de obra a produção, né, da economia estava diminuindo. Então com esses agricultores entrando e trabalhando, a produção agrícola volta a crescer. Vamos ter também um período de anarquia militar, durante o qual você vai ter generais sendo aclamados pelas suas próprias tropas como imperadores, e às vezes isso gerava problemas, do tipo 3 generais ou 4 ou 5, às vezes 5 indivíduos ao mesmo tempo se autoproclamando imperadores. Tá? Esses caras vão ficar brigando. Então, começa-se a perceber nesse momento que o poder militar é a chave para o poder político. E como os generais são os caras que já têm o poder militar, então eles começam a usar e abusar desse poder militar para alcançar o poder político. Tá? Isso tudo está gerando um caos tão grande, né? Os militares já não estão mais preocupados em defender Roma. Povos germânicos estão entrando, alguns entram pacificamente, no entanto, alguns também entram de forma brutal. Tá? Isso tudo gerava tanta instabilidade, tanta insegurança, que quem podia fugia das cidades. As cidades eram alvos fáceis, as cidades eram grandes chamarizes. Alguns desses povos germânicos entravam com interesses pacíficos, outros, no entanto, entravam para fazer pilhagem. O que é pilhagem? Entra em várias cidades mais próximas, arrebenta a cidade, mata todo mundo, quem você conseguir matar, pega a riqueza que está nessa cidade, pega ouro, joias, tudo, e depois vai embora para outro canto. Tá? Isso é pilhagem. Então começa a haver também uma série de pilhagens e os militares pouquíssimo interessados em defender a sociedade romana. Então muitas dessas pessoas que moravam nas cidades começam a falar assim, cara, não tá dando para mim não. Tá muito perigoso vir aqui nas cidades romanas, eu vou fugir para o campo. Tá? Porque não que o campo seja muito seguro, mas porque na cidade você tem 100 mil pessoas juntas. No campo você tem 500 aqui, 200 ali. É tipo brincar de pique-esconde. Tá? Se você se esconde sozinho, você pode ser achado? Pode. Tá? Mas é muito pior quando se escondem 10 pessoas no mesmo lugar. Porque se a pessoa que está vindo te achar, né, ela te encontrar, ela acha 10 de uma vez. Então vocês são um alvo muito fácil. Tá? É mais ou menos essa ideia aqui do êxodo rural. Era tipo se você estivesse brincando, tipo se os romanos estivessem brincando de pique-esconde contra as invasões, né? Vamos nos esconder lá no campo.
E aí se esconder todo mundo no mesmo lugar, ou seja, se esconder todo mundo na cidade, não é bacana. Vamos nos esconder no campo porque cada um fica num canto e ficam espalhados. Nesse momento, vão surgir unidades rurais autossuficientes chamadas vilas, tá? Ou seja, tipo uma fazenda, em que ali dentro daquela fazenda, chamada vila, tá? Não é uma vila no sentido de ser uma pequena cidade, vila que em latim ela está indicando essas fazendas do interior, e nessas fazendas normalmente produzia-se tudo que era necessário para a sobrevivência ali no cotidiano, então era uma fazenda autossuficiente, tá? Além disso, nesse momento, já que essas pessoas estão saindo da cidade e indo para as vilas, vão ser estabelecidos acordos entre os trabalhadores que estão chegando e os donos dessas vilas. Esse acordo era chamado de colonato. Dizia o seguinte: o dono da vila não pode mandar o camponês embora, nem se ele quiser. Em compensação, o camponês não pode ir embora daquela terra, nem se ele quiser. O camponês ele estava agora fixado à terra. Tá? Em compensação, ele poderia ficar com uma parte da produção. Era uma forma de garantir mão de obra, tá? Diante da carência de escravos. Beleza? Depois da crise do século III, né, a gente vai ter essa situação se resolvendo, né, essa crise ela se resolve e tem início o dominato no governo de Diocleciano. Diocleciano ele vai criar a chamada tetrarquia. Com a tetrarquia ele vai dividir o Império Romano em 4 partes. Na verdade ele vai dividir 2 partes, tá? Uma parte do Ocidente e uma parte do Oriente. Só que cada uma dessas partes vai ter uma subdivisão, tá? E aí você vai ter o seguinte: 2 imperadores em Roma. Um que governa o lado do Oriente e um que governa o lado do Ocidente. E esses imperadores eles eram auxiliados por um César. Cada imperador tinha o seu César. Então você tinha um imperador e um César, tá? Esse César era entre 1 milhão, bilhão, trilhão de aspas. Ele era tipo um vice-imperador. Porque quando o imperador de fato morria, o César virava imperador e ele tinha que escolher uma outra pessoa para ser o novo César. Tá? Então era uma forma assim de ascensão. A ideia aqui era dar previsibilidade para o governo. Tá? Tinha bastante função. Você tinha 2 Césares e 2 imperadores, então tinha meio que espaço para todo mundo, né? Já que você tinha 4 generais brigando para governar, agora você pega esses 4 generais e coloca 2 para serem Césares e 2 para serem imperadores. Quando os imperadores morrerem, tá? Os Césares viram os novos imperadores. A ideia aqui então era ter função de governo para todos aqueles generais ambiciosos e tudo mais. Aqui, Diocleciano ele vai criar a chamada Lei do Preço Máximo. A ideia era tentar conter a inflação que estava começando a acontecer em Roma. A inflação, a situação econômica em Roma estava ficando descontrolada. Tá? Então, por lei, era proibido aumentar os preços. Obviamente, se você já teve aula de Revolução Francesa, por exemplo, você deve saber que essas leis do máximo normalmente não funcionam. Congelar preço, dizer que não pode dizer que não pode aumentar preço, isso normalmente não funciona. Tá? Por último, eu escrevi aqui, perseguição de Diocleciano. Você vai falar assim, Caio, alguém perseguiu Diocleciano? Não, o contrário. O Diocleciano ele vai perseguir os cristãos. Essa é a grande perseguição de Diocleciano. Tá? Talvez seja a última grande perseguição aos cristãos dentro do Império Romano, tá? Uma das maiores, sem dúvida. E a partir dali, é uma última tentativa dos imperadores de tentar conter o avanço do cristianismo. E aí a gente tem aqui, né, os territórios dos imperadores e dos respectivos Césares. Tá? Então, essa área aqui era de um imperador e aqui tinha um César. Esse César aqui, quando o imperador morresse, ele virava o imperador e escolhia alguém para ser o novo César. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Tá? Aqui a gente vai ter um imperador e aqui vai ter um César. Quando esse imperador aqui embaixo morrer, o César vira o novo imperador e assim por diante. Enfim, então, após o final do governo de Diocleciano, a gente vai ter, enfim, alguns outros governantes. Eu estou pulando bastante coisa porque não é tão importante falar de cada um individualmente, mas a gente vai ter um grande e importantíssimo, talvez um dos mais importantes imperadores do dominato, que é o Constantino. Tá? Constantino, ele é importante porque três coisas muito importantes, tá? 3 coisas muito importantes. Primeira delas, fundação de Constantinopla. Ele vai criar uma cidade, tá? Aqui nesse ponto do mapa, ó, mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Deixa eu apagar a bagunça que eu fiz para você poder ver melhor, tá? Aqui, eu não sei se você consegue ler onde está escrito aqui, ó, Bizâncio, tá? Aqui é esse pontinho, tá? É o pontinho da esquerda. Existia uma região, uma colônia chamada Bizâncio.
Aqui nessa colônia chamada Bizâncio, Constantino vai fundar uma cidade e vai dar o seu próprio nome, Constantinópolis. Polis, cidade, Constantino, né, ele mesmo. Então, cidade de Constantino. Só que com o passar do tempo a pronúncia Constantinópolis vai se alterando e vira Constantinopla. Tá? Como Constantinopla foi criada numa região que antes era uma colônia de nome Bizâncio, muita gente continuou chamando essa região de Bizâncio, e depois que acabar o Império Romano do Ocidente, muita gente vai dizer que o Império Romano que sobrou, o do Oriente, passa a ser chamado de Império Bizantino. Bizantino por causa de Bizâncio. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Constantino funda Constantinopla, uma cidade muito importante depois para o Império Bizantino. É ele quem vai criar a lei do colonato, aquilo que a gente acabou de falar lá, que o camponês não pode ser mandado embora, mas também não pode ir embora se quiser, e tem direito a ficar com uma parte da produção em troca de trabalhar na terra toda. Tá? Isso era o colonato e a lei que estabelece isso é criada por Constantino. Tá? É durante o governo de Constantino que é feito o primeiro concílio de Nicéia. Deixa eu falar rapidinho de concílio de Nicéia com você. Tá? Cristo deve ter deixado uma das mensagens mais profundas, mais bonitas e mais difíceis de entender. Quer dizer, tem uma parte que é muito fácil, que é ama o próximo como a ti mesmo. É isso, ama, só ama. Quem ama perdoa, quem ama aceita, quem ama ajuda. Essa é a parte fácil. Mas Cristo falava uma série de coisas que ele não deixava muito claro. Né? Ele falava por meio de parábolas, de metáforas, de figuras de linguagem, de alegorias. Então, após a morte de Cristo, os seus seguidores acabaram gastando muito tempo tentando definir coisas sobre Cristo. Tá? Como é que era Cristo, como é que não era, esse estudo cristológico, tá? de tentar entender a natureza do Cristo, enfim. Né? Para com isso tentar entender melhor a mensagem e tudo mais, entender o contexto para conseguir entender melhor o texto. Tá? Essa era a intenção. Lá na época em que os primeiros cristãos estavam surgindo e propagando suas ideias, nem todo mundo concordava com as mesmas coisas. Por exemplo, tinha um bispo de Alexandria lá no norte do Egito, chamado Ario. Tá? E os seguidores de Ario passam a ser chamados de arianos. Tá? É o arianismo. Os seguidores de Ario, os arianistas, né, os arianos, enfim... Esses seguidores do bispo Ario, eles diziam que não existe Santíssima Trindade, que Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Não tem assim, os três são a mesma coisa. Não. Cristo é Cristo e Deus é Deus. Não tem essa coisa de Deus se fez homem. Não, Deus não se fez homem. Deus é Deus e Cristo é Cristo, é um homem. Tá? Isso era a visão de Ario sobre o Cristo. Tá? Tinha um outro bispo, tá? Chamado Nestório. Tá? E aí, os seguidores de Nestório acabaram sendo chamados de nestorianos. Para esses, Jesus sequer era uma divindade. Não é nem só que ele não é Deus. Né? Ele não é o Deus, mas ele tem uma natureza divina, alguma coisa que Deus colocou nele. Não, ele é só um cara. Tá? Ele é um cara inspirado por Deus, que Deus fala com ele. Filho de Deus, no sentido de que todos nós somos filhos de Deus, mas... para os nestorianos, para os seguidores de Nestório, Jesus não tem uma natureza divina, mas apenas uma natureza humana. Tá? É uma série de ideias conflitantes que vão surgir ali naquele momento e ninguém sabia muito bem o que era o certo e o que não era. Vão ser formados alguns concílios. O que são esses concílios? Reuniões de bispos cristãos, para tentarem decidir o que era verdadeiro e o que era falso. E aí? O Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma coisa ou não são? Né? Os três são um e um é três ou é separado? Jesus tinha uma natureza humana, uma natureza divina, as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que é? Como é que não é? O primeiro concílio que se estabelece para decidir essas coisas, ele vai ser feito na cidade de Nicéia. É o primeiro concílio de Nicéia. Tá? Aqui do concílio de Nicéia se defende a Santíssima Trindade, tá? E é a base depois para também se defender a natureza, né, divina do Cristo e tal. A natureza dual, né? Cristo tem uma natureza divina e uma natureza humana. Esse concílio de Nicéia, né, ele vai dar origem ao chamado credo niceno. Tá? O credo niceno é o que você chama de catolicismo. Todas as regras que você chama assim, eu sou católico, eu sigo tal e tal e tal coisa. Essas coisas que você segue foram definidas pelo Concílio de Nicéia. Tá? Antes disso, cada um seguia o cristianismo, seguia o Cristo do seu próprio jeito, do jeito que acreditava correto. Aqui com o Concílio de Nicéia passa a ter algum norte, uma regra para guiar todo mundo pelo mesmo caminho. Tá? É aqui nesse momento também do governo de Constantino que é feito o édito, né? Alguns falam edito, também tem a pronúncia édito, tá? O édito de Milão, édito aqui no sentido de lei, tá? Lei de Milão. O que dizia o édito de Milão?
de que a partir de agora o Estado vai ter uma posição de neutralidade religiosa. Não tem mais esse negócio de perseguir cristão, de matar cristão para obrigá-los a acreditar na divindade do imperador. Não, cada um acredita no que quiser. Tá? Isso aqui abre as portas para que o cristianismo consiga crescer de forma ilimitada. Por fim, grande característica marcante de Constantino, ele numa batalha decisiva, né, na véspera de uma batalha, teria tido um sonho, e nesse sonho aparece uma frase dizendo: com este símbolo vencerás, in hoc signo vinces. Tá? Com este símbolo vencerás. O que significa isso, com este símbolo vencerás? Ele teria visto um símbolo que representava o cristianismo. Tá? E aí é alguma coisa mais ou menos como esse símbolo aqui, que são as letras em grego, inicial e final do nome de Cristo, tá? Em grego, e elas estão cruzadas. Então, quando Constantino tem esse sonho e fala: ai caramba, que legal, tive um sonho com o cristianismo e o cristianismo vai me ajudar a vencer a batalha. Ele vai lá, luta a batalha e vence. Ele fala: pô, bacana, agora eu quero ser cristão também. Cristo falou comigo, eu entendi a mensagem, Cristo me deu uma graça, né, e eu quero ser cristão. E aí no finalzinho da vida, Constantino se converte, é batizado, tá? E é o primeiro imperador cristão. Mudamos radicalmente da água para o vinho, de Diocleciano para cá. Diocleciano faz a última grande perseguição, Constantino já fala: não, olha só, eu sou cristão e cada um seja o que quiser da vida. É nesse momento que é feito o colonato, né, estabelecido o colonato, criado Constantinopla e organizado o Concílio de Nicéia. Com Teodósio, parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque a gente vai ter o Édito de Tessalônica. Com o Édito de Tessalônica, a coisa se inverte. Agora o Estado não é mais neutro em termos religiosos. Pelo contrário, agora o Estado romano é católico. O Estado adota o cristianismo niceno, né, o catolicismo, como religião oficial. E agora, quem acredita nos deuses tradicionais, Júpiter, Marte, o deus da guerra e sei lá o que, passa a ser perseguido. Né? Agora os cristãos estão por cima e o governo, que agora é cristão, começa a perseguir quem não é cristão. Tá? O Teodósio, ele vai, e aí lá do Diocleciano, que dividiu o império, depois para o Constantino a coisa ela se reorganiza, né? O império ele é reagrupado, e com Constantino e Teodósio a gente vai ter um domínio unificado, só que Teodósio vai se tornar o último imperador romano a governar todo o território simultaneamente. Depois dele o império é dividido em parte ocidental e oriental. A gente vai falar em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Um imperador em Roma e um outro em Bizâncio, ou melhor dizendo, Constantinopla. Nesse momento aqui já não tem mais Césares, não tem aquele vice não. Tá? Aqui são só dois imperadores mesmo. Tá? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Está aqui a data em que isso acontece, se você estiver curioso, se perguntando a respeito. Tá? Aqui nesse momento a gente passa a ter um fluxo de migrações germânicas. Se você quiser, não acho que seja necessário. Agora, pelo menos nessa aula de hoje, não é necessário. Tá? Uma aula futura vai ser, mas agora não é necessário. Mas se você quiser muito, pausa aqui o vídeo e você consegue ver as coresinhas dos vários povos, o caminho que eles fazem, que época eles entram dentro do Império Romano. Tá? Então você vê ali de 395 a.C., depois de Cristo, né, com o Teodósio morrendo e dividindo o Império, chegando lá no século V, né, 400 e alguma coisa, você passa a ter um monte de entrada de migração germânica para tudo que era canto. Tá? 450, 450, 450, 450, 451, 409, 426, 429... 415, 10, 43, 10, 10 e assim por diante. Tá? Ou seja, depois da divisão do Império, o lado ocidental estava tão fraco. O lado oriental também sofre um pouco com invasão, mas o lado ocidental estava tão fraco que ele passa a ser alvo de invasões constantes. Ao longo do século V, a primeira metade do século V, você tem povos germânicos de tudo que era tipo, de tudo que era lugar, entrando no Império Romano. Alguns com autorização, outros simplesmente mundão velho sem porteira, passando, entrando e vambora. Tá? Então, Roma começa a se desagregar, a se desconstituir. Os imperadores romanos, ou pelo menos os do Ocidente, já não têm mais forças para impedir a entrada desses povos germânicos. Isso vai chegar ao máximo, ao limite, tá? Quando um grupo, tá? Uma facção, um povo, os chamados Érulos, tá? Liderados por esse cara aqui, o Odoacro, é esse da imagem, tá? Esse dessa imagem aqui, eles entram em Roma, invadem a cidade de Roma e depõem, retiram
o último imperador romano. Era um moleque, era um adolescente, tá? Estava no final da vida, chamava-se Rômulo Augusto. Ironia das ironias, ele tinha o nome de Augusto por ser imperador e o nome de Rômulo, o fundador de Roma. Roma começa com Rômulo, Roma termina com Rômulo. Tá? Em 476 d.C., o Odoacro dos Érulos, chefe dos Érulos, ele entra em Roma, tira Rômulo Augusto do poder e fala: você não é mais imperador de coisa nenhuma. A partir de agora já não existe mais Império Romano do Ocidente, só o do Oriente sobrevive, que passa a ser chamado de Império Bizantino. Tá? E do lado ocidental, o que era Império Romano do Ocidente passa a ser substituído por vários povos distintos, os francos, os anglos, e eles tinham lá uma terra, era a Anglaterra, que vai virar Inglaterra. Francos vão dar origem à França e assim por diante vão começar a surgir os países que a gente conhece hoje, os países modernos. Tá? É a primeira sementinha da origem desses países. Para a gente terminar esse slide aqui, tá? O que fica de Roma para a gente? A língua que você está falando agora, a língua na qual você está me ouvindo, português, é uma língua chamada de neolatina, tem como base o latim. Essas línguas todas aqui, o português, o espanhol, o francês e o italiano, são misturas do latim com a língua dos povos germânicos. O francês, por exemplo, é a língua dos francos misturada em igual medida com a dos romanos, e aí dali surge o francês, e a mesma coisa com o português, com o espanhol, com o italiano. Essas línguas todas elas são chamadas de línguas neolatinas. Nós nos comunicamos, né? Tem uma frase de um poeta famoso, não vou saber agora qual, que diz: minha pátria é minha língua. Né? Nós, inclusive, tem teorias que defendem que a gente pensa seguindo um determinado idioma. Quando a pessoa ela pensa numa língua diferente, né, ela meio que pensa diferente, ela se comunica diferente, a postura dela difere. Então, nosso jeito de ser, de pensar, de viver, está muito associado à nossa língua. A nossa língua é herança de Roma. Agradeço aos romanos por ser quem você é nesse aspecto. A religião que é a dominante no mundo hoje, ou pelo menos no mundo ocidental, o cristianismo, né, e principalmente na América Latina e grande parte da Europa, o cristianismo de vertente católica é uma herança romana, uma das maiores religiões do mundo. Por fim, né, em termos de ciência romana, os romanos eles não deram grandes filósofos para o mundo. Tá? Você provavelmente não vai estudar com as aulas de filosofia sobre grandes filósofos romanos. Talvez estude um ou outro, Marco Antônio, talvez, Marco Aurélio, talvez, enfim, que foi um imperador e filósofo. Mas, de forma geral, Roma estava muito preocupada com coisas práticas. Tá? Coisas práticas eram essas: arquitetura e engenharia, as coisas necessárias para a construção das suas grandes cidades, dos seus anfiteatros, mas também, e muito importante, uma série de regras de direito para tentar organizar a sociedade. Direito público, direito penal devem muito ao direito romano, mas principalmente o direito civil. Tá? Ele deve muito ao direito romano. Você vai ouvir muitas vezes, se algum dia você fizer faculdade de direito, ou se você tiver alguém na sua família que é do campo do direito, você vai saber que essas pessoas usam muito o latim no cotidiano da profissão. Tá? Por exemplo, tem um livro que todo advogado usa, é o livro de cabeceira do advogado chamado Vade-Mecum, tá? Que é um compilado, uma coleção, conjunto de várias leis. Tá? Vade-Mecum é uma expressão em latim. Vade, venha, né, vá. Mecum é comigo, vem comigo. Né? É o livro que te ajuda, né? Que te guia. Vem comigo, que eu sou o livro que vai te ajudar por esses caminhos aqui do direito. Então, assim, quem é profissional do direito usa muito o latim, porque tem muitos institutos, muitas teorias do direito que têm origem lá na Roma Antiga e que estão vigentes e são usadas até hoje. Tá? Então, são questões muito práticas do cotidiano. Os romanos eles não gastavam muito tempo se preocupando com abstrações, em pensar coisas assim mega sofisticadas e abstratas. Eles pensavam coisas práticas que tinham utilidade no cotidiano, seja no campo do direito, seja no campo da engenharia e da arquitetura. Queridos, encerro a minha aula por aqui. Se tiver dúvida, manda suas dúvidas. Acabamos Roma, tá? A gente vai depois fazer exercícios, resolver esses exercícios e na nossa próxima matéria a gente já entra em Idade Média. Por hoje é só, beijos, abraços, fiquem bem e lavem as mãos.